Muito bem, galera, vamos lá. Aí nós temos agora uma questão que eu sempre gosto de trazer em salas de aula, em cursos, em todos os eventos que a gente trabalha com Excel. Para mostrar para você que, às vezes, as questões que são apresentadas para nós por bancas, e a gente não está falando agora de qualquer banca não, a gente está falando da Carlos Chagas. A primeira questão que nós vamos resolver agora, nesse bloco, a de número 3, ela pouquíssimo tem a ver com a informática. Eu podia abandonar aqui meu posto, pedir para o Zé Luiz entrar no meu lugar e ele fazer a parte de matemática, galera, porque é isso. Vamos a ela. Olha lá. Em uma planilha do Excel, as células apresentam os seguintes valores. A1 igual a 10, A2 igual a 12, B1 é igual a 8 e B2 é igual a 14. A única coisa que você tem que saber é o que é a célula A1, A2, a B1 e a B2 em planilha de Excel. Acabou, porque olha só, daí para frente, a esse respeito, pode-se afirmar que, por exemplo, vamos só pegar a letra A, mas depois eu nem vou ler as demais por enquanto. Letra A média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Se você der uma rápida olhada nas 5 alternativas, você vai perceber que ora a alternativa fala da média, ora a alternativa fala do produto. Então o que eu vou fazer? E galera, sempre vale a pena dar uma olhada primeiro nas alternativas. Vejam naquele módulo anterior, em que nós copiamos lá de C1 para um determinado bloco e ao fazer metade já dava para resolver a questão. Porque eu já dou uma olhada nas alternativas, é sempre bom, tá legal? Ora, a montagem disso aqui é até muito simples. Meio simples demais. Uma tabela, 2 linhas e 2 colunas. Coluna A e B, linhas 1 e 2. Aí eu vou seguir. A1 é igual a 10, diz o enunciado. A2 é igual a 12. B1 é igual a 8. B2 é igual a 14. Galera, eu particularmente, como é que eu, individualmente falando, resolveria esse exercício? Eu olho as alternativas, como eu vejo que ele está sempre comparando média e produto, eu já vou fazer o cálculo de média e produto para todas as diretrizes. Vou começar pela primeira linha. Na primeira linha, a média é igual a 9, claro, né? 10 e 8, 18, por 2 dá 9. Enquanto o produto é igual a 80. Ótimo. Vou fazer isso na segunda linha. A média é igual a 13 e o produto dá 140. Seria vezes 10, vezes 2 mais 28. Então o produto vai dar 168. Agora eu vou calcular para a primeira coluna. 10 e 12, o que faz com que a média seja 11 e o produto seja, claro, 120. E 8 e 14 para a segunda coluna, a média também vai dar 11, né? Só que agora o produto vai ser 8 vezes 4, 32, 112. Calcular média e produto tem a ver aqui com informática? Nada. Só que agora eu vou para as alternativas, de posse dessas informações. Né? E aí eu vou substituindo os valores até eu encontrar uma frase correta. Então a alternativa A diz o seguinte: a média das células da primeira linha, 9, é maior que a média das células da primeira coluna, 11. 9 não é maior que 11, está errada. A média das células da primeira linha, de novo é 9, é igual à média das células da segunda coluna, 11. Claro que 9 não é igual a 11. Portanto, essas duas já eram. Vou para C. A média das células da primeira linha, 11, 9, e eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Vou voltar porque eu li uma coisa e falei outra, hein? Ah, não, tá certo, a média das células da primeira linha. Por enquanto está na primeira linha. Então tá certo. A média das células da primeira linha, diz a C, continua sendo 9, é menor do que a média das células da segunda coluna, 11.
9 é menor do que 11. É fato, é correto. A alternativa C de casa é o gabarito. Acabou, galera. Não tem segredo. O segredo é não se desesperar em ver uma questão que pouco a ver com informática tem na própria prova de informática. Olhando rapidamente a D de dado, o produto das células da segunda linha, 168, é igual ao produto das células da segunda coluna, 112? Claro que não. E letra E, o produto das células da segunda linha, 168, é menor que o produto das células da primeira coluna, 120. Claro que 168 não é menor que 120. Jogou os valores, ficou rápido, fácil, tranquilo e acabou. Então, o gabarito para a questão de número 3 é a alternativa C de casa. E aí a banca faz uma segunda questão sobre a mesma tabela. Essa, pelo menos, é uma questão de Excel, né? Ou de planilhas de cálculo, que seja. A 4 diz, se a célula C3 dessa planilha contiver a fórmula igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, B2, fecha parênteses, então o valor da célula C3 será. Ora, galera, tá tudo correto, né? O igual, o nome soma, mas está em minúsculo, já dissemos que isso não tem problema. Abriu-se o parênteses e existe um intervalo correto. A1, dois pontos, B2, ou seja, de A1 até B2. Ora, galera, de A1 até B2, nesse nosso caso, nada mais é do que essa tabela inteira, porque a tabela só é de A1 até B2. Ou seja, a questão número 4 está pedindo para você somar as 4. 10 mais 12, 22. 22 mais 8, 30. E 30 mais 14, 44. O que faz com que, para a quarta questão, o gabarito seja a alternativa E. Se você enfrenta uma questão como essa, aliás, uma dupla de questões como essa, você até, às vezes, perde um pouco o chão. Você está esperando questões difíceis. A Carlos Chagas é uma banca que tem uma tendência de dar uma puxada um pouco maior, e aí você encontra uma questão de informática que, como a gente já disse, praticamente não é de informática, e aquela que é de informática fala do conceito mais básico, mas assim, mais básico mesmo, galera, soma, o uso dos dois pontos ou do ponto e vírgula, não há nada mais simples do que isso para quem estuda, evidentemente. Portanto, eram duas questões fáceis, eu devo dizer que eram fáceis, tá legal? Ok, vamos mais uma. Questão de número 5. Essa questão ela é interessante e é uma questão, eu até acho inteligente, porque ela não depende de aplicativo. Galera, às vezes vocês vão para uma prova e o conteúdo programático é o Microsoft Excel, às vezes é o BR Office Calc e às vezes são os dois. E essa questão se aplica a ambos, mesmo que você não tenha eventualmente estudado Calc ou até nunca tenha utilizado no cotidiano. Então vamos a ela. Veja como o enunciado é genérico. Os aplicativos de planilhas eletrônicas mais utilizados no mercado disponibilizam ferramentas capazes de calcular a média ou o somatório dos elementos de uma determinada coluna. Grande coisa, isso a gente já sabia. Com relação a essas ferramentas, é correto afirmar que, galera, de novo, vocês vão observar que nós vamos usar a matemática, em grande parte, para resolver essa questão. A começar pela alternativa A. Elas só permitem a manipulação de números inteiros. Uma planilha de cálculo só é útil se ela usar aquilo que a matemática exige, oferece ou recomenda, ou possibilita. E a matemática, é claro que me deixa somar números fracionados, né? Casas decimais, quantas eu quiser. Então a planilha também deixa. O que é? 2,2 mais 3,4 ele não sabe fazer porque o número não é inteiro? Claro que não, né, galera? Esquece a letra A, pelo amor de Deus. A B, então, é um crime, matematicamente falando. O somatório de números negativos terá como resultado um número positivo. Lembra, na matemática, isso aí só acontece na multiplicação. Quando você multiplica menos 3 vezes menos 2,
Aí dá 6 positivo, né? Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais, que é uma frasinha aí que se acostumou a dizer, lá na multiplicação. Porque menos 3 menos 2, em caso de operação de soma e subtração, dá menos 5, né, pessoal? Portanto, a letra B, um terror. Vamos embora. C. Elas não são capazes de manipular dados no formato moeda. Quer dizer que a sua planilha de cálculo não sabe somar R$20 mais R$35. Ela não sabe fazer essa conta. Nem vou comentar. Agora, a D de dado e a E são muito interessantes. A D de dado diz: o somatório de valores configurados com formato de porcentagem terá como resultado padrão um valor configurado com formato de porcentagem. O que a D de dado está dizendo? Que se você colocar 8% mais 5%, o Excel vai dar 13%. Ué, não é isso mesmo? É claro que é. Somou real com real, dá real. Somou número com número, dá número. E, portanto, somou porcentagem com porcentagem, dá porcentagem. D de dado é o gabarito. Então, da onde vem a questão interessante? Na alternativa E, tem uma construção que podia deixar muita gente em dúvida, não é? A letra E diz: não é possível realizar cálculos com valores apresentados no formato de data. E aí, voltamos a falar sobre isso. Galera, claro, se você fala assim, o dia de ontem vezes o dia de hoje dá o quê? Não dá nada, não faz sentido. É verdade, não faz sentido. Mas isso não quer dizer que seja impossível fazer cálculo no formato data, não é verdade? Afinal de contas, o que nós poderíamos fazer? Abrindo aqui um cantinho na lateral, porque eu só preciso de 2 informações. Então, lá no dia, sei lá, no dia 1º de fevereiro desse ano, alguém chega para você e diz: quer ver uma coisa? É bobinho, mas enfim, tem aquelas pessoas que adoram fazer contagem regressiva para o aniversário. Tem gente que gosta muito do dia do aniversário, né? Então, tem aquela coisa de quando está chegando. Agora, tem gente que não é nem quando está chegando, não. Tem gente que começa a contar lá longe, né? Aí alguém chega para você, né, meio que de brincadeira, diz assim: faltam, sei lá, 143 dias para o meu aniversário. Você diz: pô, e agora, né? Ora, galera, seguinte, por exemplo, coluna A, 1 e 2. Alguém te disse isso lá no dia 1º de fevereiro desse ano. Então você faz isso, você coloca a data corrente, ou a data que você quiser, numa célula, depois você coloca o número 143. E numa outra célula qualquer você digita, igual a 1 mais a 2. O que ele vai fazer? Como a data é configurada a partir de dia, meses e ano, e os dias são os que têm precedência, né, porque representam a menor unidade, ele vai somar 143 dias nessa data. Ele vai fazer o quê? Vai abrir o calendário do Windows, porque eu lembro, Excel não tem calendário, mas o Windows tem, tá tudo certo. Vai abrir o calendário do sistema operacional e meio que vai fazer como se fosse você, abrindo um calendário e a partir do dia 1º de fevereiro contando lá. 1, 2, 3, 4, 5, até você bater no 143, ele vai dar uma data qualquer. E ele vai gerar uma data. O resultado desta fórmula é uma data. Então, não só dá para fazer cálculos no formato data, como o resultado também, eventualmente, já pode ser apresentado no formato data sem problema algum. Tá legal? Então, a alternativa aí que diz que não é possível calcular no formato de data, está errada. Correta é a D, o óbvio do óbvio. Somou porcentagem com porcentagem, gera, por padrão, porcentagem. Bico, né? Depois que a gente sabe, é uma maravilha. Tá legal? É isso aí. Temos mais. Daqui a pouco a gente comenta outros. Até lá.